está em Atos 3, um texto bem conhecido. Já pregamos sobre esse texto, mas com certeza não pregaremos nessa noite a mesma mensagem, mas que a palavra viva do Senhor, ela alcance a nossa vida. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e de assombro. Aleluia. Ontem à noite teve uma palestra para casais aqui na igreja. Quantos casais estavam aqui? É um bom número. E houve uma técnica. Já ligou de novo? Houve uma técnica usada ontem aqui, que foi a técnica do olhar. 50 segundos, o marido olhando para a esposa e a esposa olhando para o marido, e durante 50 segundos eles não falavam, mas apenas iam tentar passar com o olhar o que estava no coração do outro. O olhar é que ia falar naquele momento. O olhar naquele momento é que ia curar feridas. O olhar naquele momento iria perdoar. O olhar naquele momento iria dizer: vamos recomeçar. Foi um momento assim muito especial. Eu já fiz, não ontem, né, que eu estava sozinho, mas eu olhei lá para o Rio de Janeiro. Mas eu já tinha estado com eles ontem, já tinha tido feito. Irmãos, como o olhar, ele é importante. O olhar, ele fala. Há esposas que só precisam olhar para o seu marido, e na mesma hora o marido muda o comportamento, né? É só olhar para a esposa. Olhou para a esposa, né? Há pais que só precisam olhar para os seus filhos. Não precisa falar nada, basta olhar. Olhando se define muita coisa. E verdadeiramente o olhar fala, né? Verdadeiramente o olhar fala. Há um poema que diz: teus olhos já me disseram o que teus lábios não querem dizer. Por isso o meu protesto, pois o teu gesto me faz sofrer, né? Aos apaixonados fica aí este verso. Esse texto, ele nos fala de dois momentos de olhares, e de dois olhares diferentes. O olhar do homem para os discípulos, e o olhar dos discípulos para o homem que estava assentado à porta do templo. A palavra de Deus, ela é rica, ela é inspirada, e ela não é apenas narrativa. Esse texto não está na Bíblia apenas como uma história para que nós conheçamos. Esse texto não está na Bíblia apenas porque o evangelista entendeu
que era prudente escrever essa história, porque alguém ia ler e ia achar interessante. Toda a Bíblia, todo o escrito da Bíblia, até a genealogia, ela tem um propósito. Toda a Bíblia é escrita com propósito. O propósito de que nós possamos entender o plano da salvação de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A coisa mais importante, mais valiosa desta vida é a salvação que nós temos. Não há nada mais valioso. Hoje, nos dias atuais, parece que essa preocupação tem sido perdida. Eu tenho me preocupado com isso. Você não vê mais pessoas preocupadas com a eternidade. Eu já falei em outro momento aqui sobre isso. Mas como é uma preocupação, e a boca diz que a Bíblia diz que a boca sempre fala do que o coração está cheio, eu sempre estou voltando a esse tema, porque me preocupa tanto como a nossa geração, ela está tão focada no aqui e no agora, ela está tão focada somente no presente século, somente na vida do hoje. Nós precisamos viver o hoje, sim. Deus nos deu o hoje, Deus quer que nós vivamos o hoje, mas não podemos esquecer que existe uma eternidade. Irmãos, estão tentando roubar de nós o conceito de eternidade, mas a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela fala de eternidade. A Bíblia não começa dizendo: no princípio criou Deus, e Deus é eterno, e ela fala de uma eternidade. Não há como passar pelas páginas da Bíblia sem contemplar a eternidade. É para lá que nós caminhamos, é para lá que cada dia nós nos aproximamos. Nasceu, já começa a se aproximar da eternidade, porque o tempo não para, a terra não para, o mundo não para, ele está em constante movimento, e nós caminhamos para a eternidade. O próprio Jesus nos manda a juntar tesouros no céu, mas nós temos sido tão arraigados a este mundo que temos esquecido que a salvação é o que mais importante nós podemos dar a alguém, podemos deixar como legado. É indicar o caminho do Senhor, é indicar o caminho de Jesus, é indicar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E esse texto nos fala de um milagre, e a Bíblia está cheia de milagres, está cheia de curas, mas esse milagre é um milagre diferente, é um milagre que Jesus operou através dos seus discípulos, porque nenhum homem realiza milagre, todo milagre ele vem de Deus, o nosso Pai. A Bíblia diz que aquele homem aleijado de nascença era levado ao templo, e aqui a gente ainda está pensando no templo de Jerusalém. Nós estamos olhando para o templo de Jerusalém. Aqui a igreja cristã ainda não havia dado os sinais da sua existência e do seu crescimento. Os discípulos ainda estavam indo ao culto, a uma reunião de oração que acontecia na hora nona, às 3h da tarde. E aquele homem, diz a Bíblia, ele era conhecido, porque se você for olhar depois do milagre, lá no verso 10, vai dizer 9: e todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava. Então não era um homem desconhecido, era um homem conhecido, que estava em uma das portas do templo, a porta onde entravam os homens. E nesta época só quem andava com dinheiro era o homem. Hoje parece que inverteu, as mulheres têm mais dinheiro do que os homens, né? De vez em quando você chega no restaurante e a conta chega e você vê a mulher assim abrir a bolsa e tirar o cartão e pagar. Glória a Deus, dizem as mulheres por isso, né? Mas nessa época o dinheiro estava concentrado na mão dos homens, e os homens entravam por uma porta e as mulheres entravam por outra. Os homens iam para um lugar, as mulheres iam para outro no templo. E ele estava onde os homens iam passar, onde ele podia receber mais dinheiro.
Este homem tinha uma necessidade de sobrevivência. Ele tinha uma necessidade de locomoção. Mas para ele, naquele momento, aquela necessidade não o incomodava. Sabe por quê? Porque ele não pede um milagre para a sua vida. Diferentemente de alguns outros milagres que Jesus realizou. Se você vai olhar para o paralítico que estava lá no tanque de Betesda, aquele paralítico, aquele homem que estava em uma cama, enfermo, havia 38 anos. E alguns, numa leitura apressada da Bíblia, você pode entender que aquele homem estava ali há 38 anos. Ele não estava ali há 38 anos. Ele era enfermo há 38 anos e estava ali esperando o milagre. Mas ele estava em busca do milagre, ele estava querendo o milagre. O paralítico, lá de Marcos, o Evangelho de Marcos narra, capítulo 4, quando ele é levado até Jesus, os amigos o levam até Jesus, estelham a casa para descer aquele homem até Jesus. Aquele paralítico desejava o milagre, ele queria o milagre. Aquele paralítico queria andar. Ele tinha sede de andar, ele tinha vontade de andar, ele queria. O cego, e nós conhecemos como Bartimeu, o filho de Timeu, aquele cego queria ver, e quando ele soube que Jesus ia passar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O leproso, quando vem até Jesus, diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes tocar-me e eu ficarei limpo. A mulher do fluxo de sangue, ela rompe a multidão para ir até Jesus, para tocar em Jesus, porque ela desejava cura. Mas esse homem estava assentado à porta do templo, a pedir esmolas. E ele havia já se adaptado, se acostumado à sua situação. E nós podemos aprender uma lição aqui, queridos. Nós nos acostumamos até as coisas que são ruins. Nós nos acostumamos até as coisas que são ruins. No caso específico dele, nós sabemos que era algo que não dependia dele. Mas nós temos casos nos evangelhos onde não dependiam das pessoas também, mas elas corriam atrás. E ele aqui não corre atrás. Quanta coisa na sua vida e você sabe que não é boa, mas você não está mais lutando para mudar. Quanta coisa na sua vida que você sabe que não é o que Deus quer para a sua vida, mas você não está mais lutando para mudar. Hoje eu fui impactado em alguns momentos do domingo. E o coração de um pastor se alegra tanto quando ele vive determinadas situações. E uma das situações eu já compartilhei aqui. Quando alguém entrou hoje no gabinete e me perguntou: pastor, como eu faço para que Deus seja o centro da minha vida? Irmãos, essa pergunta ali mexeu comigo naquela hora. Como eu faço? Isso deve ser o desejo de todos nós. Como eu faço para que Deus seja o centro da minha vida? Para que Deus seja o Senhor da minha vida? Para que Deus conduza a minha vida? Para que Ele dirija a minha vida? Como eu faço? Conversei com outra pessoa depois e disse: pastor, eu encontrei o que Deus quer para a minha vida. E como eu estava preocupado, como eu estava querendo, mas agora eu encontrei como eu posso usar o meu trabalho para glorificar a Deus. Irmãos, é tão gostoso ver pessoas preocupadas em glorificar a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com o que faz, onde está, preocupadas em um mundo tão incrédulo, em um mundo tão irônico para com as coisas de Deus, em um Brasil que tem achincalhado o Evangelho, que tem jogado lama nas palavras do Senhor, podemos dizer assim, porque não foi o que aconteceu agora há pouco. Eu não quero tratar disso aqui,
Mas como existe ainda também pessoas que estão preocupadas em viver a fé. E não deixe ninguém roubar isso de você. Viva a fé. Não abra mão da sua fé. Porque é através da fé que o milagre vai acontecer. É através da fé que o milagre acontece. E você, por ter Jesus na sua vida, é alguém extremamente privilegiado. Nunca fique envergonhado por ter Jesus. Nunca fique envergonhado por servir a Jesus. Porque envergonhado deve ficar quem ainda não o conheceu. Porque não ter Jesus é não ter esperança. Não ter Jesus é não poder ver o amanhã. Não ter Jesus é não visualizar uma eternidade. E você tem Jesus. Então glorifique, fortaleça a sua fé a cada dia. Porque Jesus deixou uma pergunta. E eu tenho muito medo desta pergunta de Jesus. Jesus disse: quando eu voltar, encontrarei eu fé na terra? E diz o Evangelho: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Nós estamos caminhando numa época de esfriamento do amor para com Deus e para com as coisas do Senhor. Às vezes, nós não estamos olhando as pessoas da forma que Deus deseja que nós olhemos. Às vezes nós não estamos olhando os nossos familiares da forma que Deus quer que nós possamos olhar. Ontem, depois daqueles 50 segundos, quantos maridos descobriram que nunca mais tinham olhado a sua esposa nos olhos? Quantas esposas descobriram que nunca mais tinham olhado seus maridos nos olhos? Nós estamos perdendo esta capacidade de olhar as pessoas nos olhos, de contemplar as pessoas nos olhares e de nos identificarmos. Irmãos, há muitas pessoas fora do templo que necessitam de um olhar salvador de Jesus, que pode vir através dos nossos olhos. Pedro e João, o texto diz no versículo 3: quando viu que Pedro e João iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Aquele homem olha para Pedro e João como ele olhava para qualquer outra pessoa. Ele pediu uma esmola, ele percebe a presença deles, mas ele não esperava receber mais nada além daquela esmola. Pedro e João disseram para ele: olha para nós. Ou seja, não da forma que você está olhando, mas olha bem para nós. Nós não temos aquilo que você nos pede, mas nós temos aquilo que você precisa. O que é mais importante para você? Nós temos a cura para o teu mal e a salvação para a tua alma. Pedro e João olham para aquele homem e dizem: em nome de Jesus, levanta e anda. Não temos prata nem ouro. Quantas vezes nós temos achado, queridos, que a coisa mais importante desta vida é a prata e o ouro? Quantas vezes nós temos achado isso? Comentei na quarta-feira aqui, eu vi o diálogo entre duas jovens, e uma disse para a outra: você sabe que descobriram que quem tem dinheiro não é infeliz? E a outra disse: não, eu não sei. E ela disse: vê se você vê alguém andando de lancha triste. Parece, no primeiro momento, verdadeiro, né? Parece verdadeiro. Mas a gente sabe que algumas pessoas se escondem atrás de algumas coisas. E a própria Bíblia diz que não é o dinheiro, mas é o amor a Ele que é a razão de todos os males. E Jesus diz ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está condenando a riqueza, mas por conhecer o coração do homem, Jesus sabe que a riqueza traz a avareza, e a avareza é algo que Deus não aprova.
Aquele homem pedia o que ele necessitava. Os discípulos deram o que ele precisava. Sabe, às vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que nós achamos que é a nossa necessidade, mas Deus está dando aquilo que nós precisamos, aquilo que é mais útil para a nossa vida. Nada tem mais valor do que a nossa salvação. Se você é alguém salvo em Jesus Cristo, você já é a pessoa mais rica deste mundo. O que vier depois disso, olha, é benesse do Senhor. Mas se você é salvo em Cristo, você já pode adorar, gritar, louvar. Você tem o maior de todos os tesouros, você tem a salvação. Está lembrado quando os discípulos voltaram para Jesus dizendo: ah, Senhor, nós nos alegramos porque no teu nome os demônios saem, no teu nome os demônios vão embora. E Jesus disse: olha, muito mais do que isso, alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Muito mais do que a bênção do carro novo. Muito mais do que a bênção do apartamento que você já se inscreveu aí no Parque Capibaribe que vai receber. Amém? Muito mais do que isso. Só não esse Parque Capibaribe, mas outros que você já está aí planejando. Muito mais do que isso, alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque você vai passar uma eternidade com o Senhor, com Deus. Aquele homem é curado. E quando aquele homem é curado, eu acho muito interessante o que acontece com aquele homem. Verso de número 8 diz: e ele, dando um salto, colocou-se em pé e então começou a andar. Estava falando no culto das 17 horas, né? Cadê Carla? Carla é a nossa fisioterapeuta, está aqui, né? Não sei quem é mais a fisioterapeuta aqui, tem mais? Tem é Bela, mais ali também, fisioterapeuta. E sabe como é difícil tratar uma lesão de alguém, né? De alguém que passa muito tempo sem andar. Então uma pessoa passa aí, Flávio passou uns dias e teve que reaprender, para começar a andar de novo. Esse homem nunca andou. Já nasceu sem andar. Eu acho muito bonito o trabalho da fisioterapia. Sou um fã de carteirinha da fisioterapia, porque é milagres que ela consegue. Mas o milagre de Deus aqui foi tão grande. Foi tão grande. E deu um pulo, né? Aquele homem levantou, ficou de pé e começou a andar. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Sabe, irmãos, milagre de Deus é assim. E aquele homem, quando começou a andar, sabe para onde ele foi? Para o templo. Fazer o que, pastor? Ele saltou de alegria e louvou a Deus. Tem muita gente que espera a bênção de Deus, e quando a bênção chega, em vez de vir para o altar, ela caminha para fora do templo. Em vez de vir para o Senhor, ela vai para fora do templo. Há muitas pessoas, quando a bênção de Deus chega na sua vida, elas esquecem o Deus que enviou a bênção sobre a vida delas. Esse homem, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo. O homem que só via pessoas passarem, o homem que nunca entrou, o homem que talvez o seu coração existisse o desejo de louvar ao Senhor, e aquele desejo estava guardado, mas no momento que ele foi curado, ele não foi curado apenas do seu físico, mas ele foi curado também no seu espírito. A salvação entrou no seu coração, e ele entra naquele templo saltando e louvando a Deus. Bíblia Cajueiro, graças a Deus, tem exercido a adoração ao Senhor de uma forma onde a gente sente a presença de Deus. E aquele homem andou, saltou e louvou a Deus. Que nós possamos também andar, saltar, louvar a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. E possamos aprender a olhar para Cristo, a olhar para a cruz. Hoje,
nós podemos ser curados olhando para a cruz de Cristo. Hoje nós podemos receber vida olhando para a cruz de Cristo. Hoje nós podemos ser sarados, curados, olhando para a cruz de Cristo. Convido você a ficar de pé nesse instante, convido o ministério.